galera, tudo bem? Meu nome é Bruna e hoje a gente vai falar sobre imperialismo focado na Nigéria. Antes de qualquer coisa, a gente tem que falar sobre a Nigéria, a geografia da Nigéria. Aqui está o mapa e ela fica localizada no Golfo de Guiné e ela tem uma grande rede hidrográfica, tá? Aqui é o mapa da África e aqui é a localização da Nigéria, nesse vermelhinho aqui. Agora sobre o imperialismo. Para a gente falar sobre o imperialismo na Nigéria, a gente precisa entender sobre o imperialismo. O que foi o imperialismo? O imperialismo é a dominação de um estado sobre o outro, tá bem? É a dominação política, econômica, social, tá? Em todos os âmbitos. E ele ocorre no século XIX. Aqui, ó, essa representação é literalmente o imperialismo. É o mundo, é o globo na mão dos homens ricos, tá bem? É a expansão da ganância, a expansão do homem rico exportando, explorando o capital de outros lugares, tá? Há motivos para imperialismo. O imperialismo se deu mais ou menos na época da industrialização. Que a industrialização ela precisava de matéria-prima, mão de obra barata, mercado consumidor. E aí era exportação de capital, exploração de capital, tá bem? E aí o discurso por cima dos panos, né, era aquilo, né, motivo humanitário, vamos levar civilização para as pessoas. Só que por baixo dos panos todo mundo sabia que era para explorar o capital, era tirar as riquezas de outro lugar e trazer para minha, tá bem? Aqui, ó, aqui mostra muito bem essa relação entre eu vou explorar, eu vou tirar as riquezas do outro para minha ganância, para me fortalecer, tá? Que aqui, ó, a África totalmente explorada e exportaram o capital dela, tá? E a África era um território, portanto, mina de ouro aqui muito rica, entendeu? E aqui tem o colonialismo versus o neocolonialismo. Nessa época da exploração da África, a gente vê o neocolonialismo. Mas o colonialismo, ele foi o quê? Ele se deu no século XVI, ele era ligado ao capitalismo mercantil, comercial e mercantil, e ele era exploração, era dominação da América. Já o neocolonialismo é o novo colonialismo. Ele se deu no século XIX e XX e foi para explorar novos lugares, tá bem? Que eles já estavam meio cansados de explorar a América e foram para a Ásia e África, tá bem? Aí aqui é uma outra charge que eu achei essa charge muito legal, tá? E como é aula de ensino médio, eu acho que pode até cair umas charges assim no Enem, para vocês entenderem, falarem assim, qual o período, mais ou menos. E aqui, ó, aqui a presença do John Bull e o tio Sam, eles estão fazendo um caminho super difícil, é um caminho para levar, carregando nas costas os nativos que estão felizes por estarem sendo levados ao caminho da civilização. Só que é um caminho muito difícil, que aí representa as coisas dos nativos, que eles eram brutais, que eles eram ignorantes, que eles eram super opressivos, então é isso. Agora, a gente tem que entender sobre informações importantes antes de entrar na colonização, na colônia, nos assuntos sobre a Nigéria imperialista. Que, primeiro, ela foi colonizada pela Inglaterra. Só que aquela questão de eu vou levar civilidade para outros lugares era mó fachada. Porque a Nigéria já tinha estados organizados independentes com grupos organizados. É bem aqui, ó. Olha lá. Eu botei alguns exemplos de grupos aqui, os Yorubais, que eles tinham tradições mercantis, tradições urbanas, os Igbos, que já tinham tradições mercantis, o Hausa Fulani, que eu não sei falar, desculpa se eu estiver falando errado, que eles já eram centralizados, tá bem? Então, é uma fachada essa parada de levar civilização, vamos organizar o Estado, era uma fachada, eles queriam roubar mesmo tudo, eles queriam roubar as riquezas do outro, tá bem? Eu tô olhando pra baixo porque eu tô trocando os slides no celular, tá? E aqui, ó, o estabelecimento da colônia. A Inglaterra, ela queria muito a Nigéria, porque a Nigéria seria fonte de riquezas muito grandes para a Inglaterra. Eles viram na Nigéria um mar assim de riqueza, tá bem? E aí, só que para como dominar a Nigéria? Esse era o grande ponto.
Então, eles utilizaram da grande influência que a Inglaterra detinha na época. E eles tinham muito medo de perder para os alemães e franceses. E a colonização começou por Lagos. Aí, o maior envolvimento britânico, a gente tem que pensar que deu por 3 pilares. Os missionários cristãos, que eles eram os mais envolvidos dentro da colonização, que estavam ali presentes, que estavam ali organizando tudo nas terras para não deixar cair tudo por ralo. Os missionários cristãos, que eles organizavam o quê? Eles davam a civilização, queriam organizar o comércio legítimo, então eles queriam tirar o comércio de escravos, que deu uma balada na economia nigeriana na época, e colocar o comércio de óleo de palma. Os comerciantes britânicos, que eles queriam regular o comércio entre a colônia e o colonizador, né, que era entre Inglaterra e Nigéria. E os governantes britânicos, que eles querem influenciar, que seriam os bons políticos. O bom político que é o quê? Eles querem influenciar, levar influência britânica ali, sempre estando ali no meio, tá bem? A Nigéria como colônia. O que a gente tem que entender como a Nigéria como colônia? Assim, quando a Inglaterra chegou, os estrangeiros eles não conheciam nada dali. Eles não conheciam como era organizado. Eles não sabiam nem falar a língua nigeriana praticamente. Então era muito difícil de organizar um estado totalmente heterogêneo. Aí eu vou entrar nas aulas de química. Quando a gente sabe o que é heterogêneo e homogêneo. Heterogêneo é aquela questão quando você bota azeite e vinagre. Eles não se misturam. Agora, algo homogêneo é quando você pega uma água e bota um tiquinho de sal e você mistura. Você não vai ver mais o sal naquela água. Só quando engolir, que aí você vai sentir água salgada. Então, é literalmente isso. Quando você vai organizar, você vai administrar um lugar homogêneo, é mais fácil. Agora, quando você vai organizar um estado heterogêneo, como era na época, que era vários grupos sociais divididos. Então, era muito difícil. Então, eles decidiram, dividir, tá? Em protetorados. E aí, cada protetorado tinha sua administração, tinha sua peculiaridade, tinha sua forma. É igual, todo mundo tem a sua particularidade, todo mundo, por exemplo, humano. Todo humano tem a sua forma, todo humano tem a seu estilo. E é exatamente igual. Cada protetorado tem o seu estilo de viver, tá? E aí, só que o mandato dual, que era aquilo que estava reinando em todos os protetorados, que o mandato dual é o benefício, ele é seguro benefício, tanto para o Reino Unido quanto para a Nigéria. Ele assegura o benefício para os dois. E o mandato dual só é possível por conta de líderes locais, tá bem? O líder local, ele vai ficar ali mandando, entre aspas, ele não vai perder seu cargo, ele não vai perder seu status. Mas quem realmente vai mandar por trás é a Inglaterra, que vai mandar informações para ele vai seguir bonitinho. É melhor seguir as informações do estrangeiro do que perder seu cargo político e status dentro da sociedade. É claro. Tá bem? E aí a gente vai para a divisão territorial, que eles dividiram em protetorado do norte e do sul. E logo depois a gente vai saber qual protetorado deu mais certo e qual deu mais errado. E começou em 1904. E por que em 1914 eles decidiram voltar com tudo, tá? Os protetorados. O protetorado do sul é aquela questão, né? Se você planta o que colhe. Se você planta algo bom, você vai colher, os seus frutos vão ser bons. Agora, se você não planta nada, você não vai ter nada. Vai ser ruim, tá bem? O protetorado do sul, o que acontece? Ele plantou coisas boas, ele plantou uma boa administração, ele galgou uma boa administração. Então é lógico que ele vai ter uma boa infraestrutura, serviços sociais modernos, ele investiu na sua sociedade. Então é lógico que ele vai ter grandes lucros depois. Agora, o protetorado do norte foi em antemão. Ele fez besteira, gente. Ele é o típico, proibiram despesas em serviços sociais, eles restringiram os acessos dos missionários cristãos. Então é lógico que eles não vão conseguir bancar os impostos.
E aí eles vão ficar muito dependentes da coroa, que aí a coroa vai precisar mandar dinheiro para eles. Então foi por isso que a Inglaterra preferiu unir de novo esses protetorados, para não ter que gastar tanto, porque eles estavam gastando muito com o protetorado do norte, estava dando muito enredo e dor de cabeça. Eles não queriam isso, tá bem? Aí, ó, Inglaterra desenvolvendo a economia nigeriana. Para você, é igual aquilo do fruto. Para a Inglaterra colher bons frutos, na Nigéria, ela precisou investir dinheiro, tá bem? Com a expansão da infraestrutura de transportes e comunicação, ela precisou botar uma moeda única lá na Inglaterra, só que o problema é que acabou gerando dependência extrema da Nigéria para a Inglaterra, tá bem? E acabou também causando um aumento da exportação e importação. O processo de independência, ele começou em 1930, tá bem? E só conseguiram em outubro de 1960. Começou a ter vários rebuliços, gente. Vou falar essa palavra. Os movimentos sociais nacionalistas nigerianos começaram a querer independência, a querer se libertar da Inglaterra, a querer não precisar mais deles. A Inglaterra, como já não queria gastar tanto com as colônias e já não estava recebendo tanto, preferiu, assim, o custo já estava sendo alto com a África, entendeu? Ter uma colônia na África. Então, por uma jogada política, eles aguentaram até onde deram, tanto que durou 30 anos o processo de independência. Por uma jogada política, eles preferiram, conceber a liberdade e ficar de boas, e ficar bem com os líderes locais, do que ir lá pra brigar, ainda conseguir independência e ainda sair mal com os líderes locais. Por quê? Saindo bem com os líderes locais, eles conseguiriam o quê? Eles conseguiriam logo depois uma relação entre eles comercial, e seria muito bom, tá bem? E aí, depois dessa história toda de protetorado, de dividir, de voltar, tudo que aconteceu, acabou uma sociedade muito dividida, cheia de desigualdade social, com um baita problema no Estado nigeriano, que golpe em cima de golpe. Então, cara, dependência extrema da Inglaterra. Não tem outro nome. Dependeram muito depois da Inglaterra. Eles não conseguiram se organizar e guinar sozinhos. Não conseguiram. Agora a gente vai para um breve resumo. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? Agora vamos recapitular a matéria estudada em aula. O imperialismo foi um processo de dominação econômica, política e social de um Estado sobre o outro, ocorrido no século XIX e XX, e está ligado ao processo de industrialização. As grandes fábricas, para se expandir, precisavam cada vez mais de matéria-prima, mão de obra barata e mercado consumidor. E assim podemos notar um novo processo, o famoso neocolonialismo, que apesar de ter base no colonialismo, a colonização se deu em épocas e lugares diferentes. O colonialismo começou no século XVI com o descobrimento da América. Já o neocolonialismo começou no século XIX e XX com o descobrimento e exploração da África e Ásia. E agora vamos ao foco da aula. A Nigéria é localizada no Golfo de Guiné. Antes da colonização, ela já possuía estados organizados com grupos sociais independentes. E a Inglaterra só quis estabelecer a colônia, pois a Nigéria seria fonte de grandes riquezas. O maior envolvimento britânico se deu pelos missionários, que queriam a introdução do mercado legítimo e levar civilização, mercadores, que queriam regular o comércio, e 3. Os governantes, que queriam influenciar a região. A Inglaterra dividiu a Nigéria em 2 protetorados, pois achava mais tranquilo de administrar. O Sul era mais organizado e seguiu os padrões e conseguiu se ascender. O do Norte não seguiu os padrões e se endividou, e assim causou grandes problemas e transtornos para a coroa. É por isso que, em 1914, a Inglaterra decidiu unir os 2 protetorados para compensar suas dívidas. O desenvolvimento econômico foi proporcionado pelo investimento em transportes e infraestrutura
e pela implementação de uma moeda única. Sua independência só foi possível porque a Inglaterra já não queria gastar tanto dinheiro com as colônias na África e também não queria ter mais dor de cabeça. Com o florescimento dos movimentos sociais que almejavam a libertação, a Inglaterra abriu mão. Infelizmente, depois da independência, a Nigéria ainda estava muito dependente da Inglaterra e se tornou um lugar com muita desigualdade social.